És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da palavra, um panorama bíblico que nós fazemos toda quarta-feira às 18 horas. Eu quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja contigo em todo o tempo. Eu quero pedir para que você possa compartilhar esse nosso vídeo, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, né? Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Bom, hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes. Eclesiastes é o quarto livro daquele bloco de livros poéticos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes. Eu já quero colocar aqui um resumo para você, para que você possa entender e estar atento ao livro de Eclesiastes. Então, esse é o livro de Eclesiastes que tá dentro daquele bloco de livros poéticos. Bom, o nome Eclesiastes deriva do termo grego Eclesiastes, que significa pregador, ou aquele que convoca uma assembleia. A autoria dele, apesar de estar atribuída a Salomão, há divergência quanto a isso. Tá? Os personagens principais é o rei Salomão, tradicionalmente considerado o autor do livro, o pregador, coletor de sabedoria, o autor do livro de Eclesiastes, tradicionalmente associado a Salomão, e Deus, figura central do livro, com o pregador frequentemente fazendo referência a ele ao discutir questões espirituais e existenciais. Bom, o contexto do livro, né, traz uma coleção de reflexões atribuídas tradicionalmente a Salomão, conhecido por sua sabedoria, também examina questões existenciais, a natureza da vida e a busca de significado. O autor, muitas das vezes chamado de pregador, explora a futilidade das realizações humanas e a inevitabilidade da morte. O ponto principal. O ponto principal do livro de Eclesiastes é a busca do significado na vida humana e a constatação da transitoriedade das coisas terrenas. Bom, então, esse é o livro de Eclesiastes, tá? Então é um livro de sabedoria. E aí agora nós vamos fazer ele, e aí eu quero agora, para que você possa ver, nós vamos fazer agora de uma forma um pouco diferente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, agora eu vou colocar essa tela grande, para que vocês possam acompanhar, e vou colocar essa minha tela pequena aqui. Essa minha tela pequena aqui, para que você possa também me ver e me ouvir, tá? Então, os próximos vídeos nós vamos gravar nesse formato. Vamos ver se fica um pouco melhor para que a gente possa estudar. Bom, e aí, já para começar o livro de Eclesiastes, ele já vai falar aqui que o bloco 1, são 6 blocos, como vocês estão observando aqui, tá? São 6 blocos do livro de Eclesiastes. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, vai falar sobre as ilusões que o mundo traz, as ilusões que as coisas traz, o mundo, né, a futilidade das coisas terrenas, e o capítulo 1 vai dizer sobre isso, a futilidade das coisas terrenas. Por quê? Nós sabemos que as coisas terrenas são fúteis, elas são passageiras, como o próprio livro de Eclesiastes fala sobre isso, né? E aí eu quero ler com vocês capítulo 1, versículo 8, que diz assim: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. E aí, a partir do versículo 12, ele vai falar aqui do 12, vai falar que a sabedoria não tem sentido. Por quê? Às vezes nós nos enchemos de sabedoria e nós não deixamos Deus agir na nossa vida. O capítulo 2, que ainda está no bloco 1, vai falar sobre a busca
por significado e prazer. Então, essa busca é incessante, né? O título do capítulo 2 vai falar: os prazeres não têm sentido. Por quê? A gente, às vezes, busca um prazer momentâneo, busca um prazer para essa terra e não tem realmente o menor sentido. O bloco 2, que vai englobar o capítulo de número 3, vai falar que tudo tem o seu tempo. E eu gosto muito desse bloco, desse capítulo, que ele vai falar, e eu quero que você, na sua casa, aí, leia o capítulo de número 3, que ele vai falar que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Então, tudo nessa vida há um tempo, segundo o próprio livro de Eclesiastes nos traz. E aí ele começa assim, o capítulo de número 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É exatamente isso que Salomão fala, o autor, a princípio do livro de Eclesiastes, né? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E isso é verdade. E aí, passemos agora para o terceiro bloco, que engloba o capítulo de 4 a 6, e vai falar sobre as observações sobre a vida. As observações sobre a vida. E aí vai falar as injustiças e solidão, vai falar sobre as reflexões sobre o culto e a riqueza, vai falar da futilidade de riqueza e das conquistas, né? E aí eu quero ler com vocês o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, do versículo 1 e 2, que vai dizer assim: vi ainda outro mal debaixo do céu, que, 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 que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outros a desfrutam em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Então, o sábio nessa hora aqui compara às vezes a futilidade das coisas, as riquezas, as conquistas, e que isso tudo é passageiro. E aí compara a um bebê que nasce morto. Se ele não souber desfrutar dessas coisas, o homem, nada disso faz sentido. São as observações sobre a vida. Essa que é a verdade. São as observações que nós temos sobre a vida. O bloco 4 vai falar sobre a sabedoria. O bloco 4 vai falar sobre a sabedoria, e que engloba os versículos de número 7 e 8, que vai dizer a sabedoria e paciência, e a obediência e a justiça divina. E aí, o capítulo 7, o título do capítulo 7 é A Sabedoria, que você pode observar aí na sua Bíblia, vai estar assim, A Sabedoria. E aí começa assim: o bom nome o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E no dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Quem está dizendo isso? Que, na verdade, a sabedoria e a paciência, quando eu tenho isso, por mais que eu tenha tristeza, se eu tenho a sabedoria e eu tenho a paciência, isso significa que essa minha tristeza vai se tornar em riso, vai se tornar em alegria, vai se tornar em algo feliz, vai se tornar em algo grandioso, né? E ao contrário, já é mais difícil. Quando eu estou muito alegre, isso significa que pode acontecer que venha sobre mim uma tristeza. E aí vai falar sobre obediência e justiça divina, que é o capítulo 8. Ele fala assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. E a gente vê isso muitas das vezes, essas passagens aqui, essa passagem especial, quando servos de do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, vão a reis
para dar algum diagnóstico ou interpretar algum sonho. E a gente vê isso, que o semblante muda, o semblante carregado. Quando Davi ia tocar a harpa, ia tocar para Saul, Saul era, quando antes de Davi chegar, Saul estava sobre um espírito ruim, sobre um espírito mau. A palavra vai dizer sobre isso. Mas quando Davi chegava e começava a tocar, aquele espírito saía de Saul e Saul se enchia de alegria, o seu semblante mudava. Então ele fala: a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o semblante carregado daquele rei. Então muda a feição daquele rei. Bom, e aí passemos para o quinto bloco, que aí vai englobar os capítulos 9 e 10, e aí vai falar sobre o destino. Vai falar sobre o destino. E aí vai falar sobre a inevitabilidade da morte e conselhos para a vida e o governo. E aí vai falar assim, olha, o capítulo 9, versículo 1 e 2. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que teme fazê-los. Então, ele está dizendo aqui que o destino do homem é um só. Mas o caminho, essa é a diferença. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa compreender. Que, por mais que eu tenha o mesmo destino, o mesmo final, mas o que vai me levar a crer e a ter um relacionamento com Deus é o meu caminhar, é o processo, é o caminho que vai me levar a esse destino. E aí o depois. Por quê? Se eu sou um homem pecador, se eu sou um homem mau, o meu destino, a minha finalidade é o inferno. Ele está dizendo aqui da morte. A morte vai chegar para todos. Ele fala a inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. A morte é inevitável. O que nós vamos, como nós vamos aproveitar antes dela e o que nos vai acontecer depois dela, aí está o caminho. No caminho é que eu vou me relacionar com Deus intimamente e depois eu vou ter a minha salvação. E a salvação, ela é um processo diário. Eu não estou salvo uma vez e salvo para sempre. Eu estou num processo diário de constante relacionamento com Deus e isso vai me fazer chegar encontrar com Deus. E aí ele vai falar no capítulo de número 10 sobre os conselhos para a vida e o governo. E aí vai começar o capítulo 10, vai falar sobre o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal, e essa aqui é a verdade. Então o coração do sábio ele vai sempre se inclinar para o bem e o do tolo para o mal. E aí ele vai chegar agora, aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, o sexto bloco, que aí vai falar da recompensa pela generosidade. E aí vai falar do capítulo, e engloba o capítulo 11 e 12. E aí vai falar sábios conselhos, vai falar sobre a juventude e a incerteza do futuro, porque o nosso futuro só a Deus pertence. Nós não conseguimos, eu consigo no máximo planejar, talvez até amanhã. Mas eu não sei se nesse caminhar, nesse processo, na noite, Deus vai me levar. Então eu posso até tentar planejar, mas o que vai acontecer de verdade, só a Deus pertence. Só Deus sabe o que vai acontecer. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente para Deus. E aí ele termina no capítulo 12, dando conselho para os jovens, né? E ele fala assim, ó, o capítulo 12, versículo de número 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles.
Ou seja, então, na nossa juventude, e aí para os jovens especificamente, lembre-se do seu Criador, lembre de Deus em todo tempo. E aí ele termina uma conclusão, a partir do versículo de número 9 do capítulo 12, e fala que, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo, ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. E aí, então, ele finaliza esse livro, e finalizamos aqui o livro de Eclesiastes. E aí eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui. Então, eu quero agora, o formato do vídeo vai ser esse, nós vamos colocar essa tela, eu vou minimizar a tela, vou colocar a tela um pouco abaixo, e a gente vai explicando, né, passo a passo, capítulo a capítulo, e vou te falando os blocos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui. Que o Senhor abençoe essa pessoa que nos assistiu, que nos viu e que nos ouviu, perdão, e que o Senhor possa continuar abençoando ela. Dê ela força, graça e conhecimento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Nós vamos deixar hoje, quarta-feira, mais 2 vídeos. Eu vou gravar esse vídeo, Eclesiastes, nós vamos deixar Cantares, tá? Cantares. E aí nós já vamos entrar nos profetas maiores. Eu vou já deixar gravado Isaías. Então, ó, nós gravamos Eclesiastes, nós vamos gravar Cantares, nós vamos deixar Cantares aqui para vocês. E logo depois nós vamos deixar o livro de Isaías. Então, nós vamos também deixar o livro de Isaías para que vocês possam também desfrutar, para que vocês também possam já compartilhar do livro de Isaías. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até mais, até quarta-feira que vem. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.